O smartphone faz parte do dia a dia de praticamente todo mundo hoje em dia, mas ainda há algumas pessoas que buscam um aparelho apenas para usar redes sociais e mensageiros, e que de preferência ofereçam autonomia para mais de um dia sem precisar carregar. O Moto E5 é uma opção justamente para esse público. O Tudo Celular testou o aparelho, emprestado pela RP1, assessoria da Motorola. Nos próximos minutos você vai ver o que a gente achou dele e se esse aparelho vale mesmo a pena. Com relação a caixa e acessórios, não há muito o que falar. Uma das diferenças é que o Moto E5 já não tem mais traseira removível, então foi incluído um extrator de gaveta de chips aqui dentro. A caixa tem aparência semelhante à do E4 e E4 Plus, e os acessórios são embalados separadamente, mas deixados todos misturados aqui dentro. Partindo para o design, o Moto E5 já é uma opção de entrada com a proporção 18:9 na tela, nova tendência do mercado de smartphones, já adotada até mesmo pela Apple no iPhone X, que na verdade é 19:9. Com isso, a parte frontal é quase toda ocupada pelo display, mas as bordas ainda são relativamente grandes. Não seria problema se na parte inferior a gente tivesse o leitor de impressão digital ou botões capacitivos, mas não, é uma borda inútil, apenas com o nome da marca. Vacilo, hein, Motorola? Na borda superior a gente tem câmera, alto-falante e flash frontal. E esse alto-falante aqui é responsável tanto pelo áudio das chamadas como pela mídia. As laterais trazem acabamento em plástico fosco, o que ao menos evita as marcas de dedo. Na parte interior temos apenas um microfone e entrada micro USB, enquanto na direita encontramos os botões de volume e energia. No lado esquerdo, a gaveta de chips, com espaço para 2 nano-SIM e um micro SD. Na parte de cima, a entrada de fone de ouvido e o segundo microfone de redução de ruídos. A parte traseira, que é uma outra placa de plástico, tem a câmera principal, com o flash naquela tampa de bueiro clássica da Motorola, e o leitor de impressão digital. Nada de navegação pelo toque aqui, segundo a fabricante, ficaria desconfortável para o usuário. Já falamos brevemente sobre a tela, que é IPS LCD, tem 5,7 polegadas, na nova proporção, e usa a resolução HD+. A qualidade de exibição do conteúdo está dentro do esperado para a faixa de entrada. Nada espetacular, mas é boa. O brilho também não deixa a desejar, com visualização ok para ambientes com muita luz, como na rua, com sol forte ou no escuro, baixando para um mínimo razoavelmente confortável, que não vai prejudicar muito a sua vista. Dá para trocar o modo de cor, escolhendo entre o padrão e intensidade, com 3 níveis cada, neutro, frio ou quente. Isso deve ser suficiente para agradar a maioria dos usuários, mesmo sem opções muito complexas. Quanto ao áudio, a qualidade não é das melhores, mas é aceitável para um dispositivo básico. O som é um pouco abafado, mas o nível de volume é bom. Ouça o Moto E5 em ação brevemente. Quem compra um dispositivo de entrada não está muito preocupado com o desempenho, a gente sabe. O Moto E5 tem hardware bem modesto, mas ao menos entrega uma experiência satisfatória ao usuário. Pode não ser o dispositivo mais veloz para abrir aplicativos e trocar processos, mas a sua performance já está bem superior aos smartphones de entrada que a gente testou no ano passado. Mesmo para jogos, o Moto E5 não é tão ruim, aguentando bem todos os títulos mais leves e até alguns que exigem um pouco mais do processador e GPU, como o Asphalt 8. Não é performance de primeira, mas dá para o gasto. O grande problema aqui é o espaço de armazenamento. São só 16 GB, que é quase nada para os tempos atuais. Claro, quem só for instalar WhatsApp e algumas redes sociais não deve ter muito problema, mas é melhor ter um cartão de expansão para salvar suas fotos pelo menos. O grande destaque do Moto E5 é a sua bateria de 4.000 mAh. É a mesma capacidade do Moto G6 Play, que ainda tem tela do mesmo tamanho e com a mesma resolução. Porém, com o processador mais modesto e com a metade dos núcleos, que são só 4 no Moto E5, o smartphone de entrada conseguiu autonomia para quase 2 dias de uso fácil. O grande problema fica para a ausência do carregador Turbo Power na caixa, então a recarga com o adaptador que acompanha o produto é bem demorada. Se você tem um adaptador com carregamento rápido, pode usar sem problema, que ele vai funcionar. A câmera é mais um quesito pouco importante para quem compra um smartphone barato, mas nem por isso o Moto E5 deixa de entregar bons resultados. Na comparação com a qualidade das imagens tiradas com o antecessor, o Moto E4, o salto foi bem grande. O E5 consegue captar ótimas imagens com luz ideal, e também não chega a ser ruim com pouca luz. A quantidade de ruídos é bem menor que o antecessor, por exemplo, e as fotos ficam menos tremidas. Aliás, a quantidade aqui é comparável e às vezes até supera o Moto G5S. Com relação ao vídeo, a qualidade também fica equiparável à do modelo intermediário de geração passada. Veja alguns exemplos aí na sua tela. Gravação com Moto E5 em Full HD.
O Moto E5 já sai de fábrica com Android 8.0 Oreo e a Motorola já avisou que não tem previsão para ele receber outra versão. Já estamos quase na metade de julho e o dispositivo que temos aqui ainda está com o pacote de segurança de março. Ou seja, o Moto E5 não é opção para quem busca atualizações constantes. Assim, o Android da Motorola agora tem bastante modificações. Não tanto visualmente, mas não dá mais para dizer que é próximo do que o Google oferece em seus Pixel. Essas mudanças vão além do App Moto, que traz algumas funções extras, como gestos de atalhos. Agora tem também uma espécie de assistente para te ajudar a manter o espaço interno liberado ou aumentar a autonomia da bateria, por exemplo. O Moto E5 corrigiu bem as falhas do Moto E4, lançado a preço alto e recursos muito escassos no ano passado. Faltou a Motorola melhorar o preço. Atualmente disponível no varejo por R$ 720, o Moto E5 poderia ser uma opção muito interessante para quem busca um dispositivo básico e barato. No entanto, o valor está um pouco acima do que o aparelho entrega. A bateria é com certeza o grande ponto positivo desse smartphone, que só fica devendo realmente na quantidade de espaço de armazenamento. O Moto G6 Play oferece mais em relação a desempenho, especialmente, e pode ser mais jogo investir no modelo mais barato da família Moto G6 do que no Moto E5, apesar da autonomia de bateria não ser tão boa e do preço ser bem mais elevado, pouco acima dos R$ 900 atualmente. E aí, você concorda com a nossa avaliação? Tem um Moto E5 e gostaria de adicionar mais algum detalhe? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. E aproveita para deixar aquela curtida aqui nesse vídeo e assinar o canal do Tudo Celular no YouTube. Assim, acesse o review completo em texto para mais informações sobre o dispositivo. Eu sou Felipe Junqueira e encerro a transmissão. Um abraço e até a próxima.